Olá, eu sou a Camila Grasso. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana Esperandi. Eu sou o Luiz Gama, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo Furado PC. Hoje, no nosso formato de cartel, uma convidada super especial, Letícia Lange, né, e vai falar do tema carne, osso e desejo. Então, vamos lá, vamos partir logo para o episódio. Roda a vinheta aí. Tudo bem? Eu tô e vocês. Tudo bem também. Seja bem-vinda. Eu agradeço o convite de vocês. Letícia, como você quer que a gente te apresente aqui? Do jeito que eu me apresentei. Que é a coisa, aliás, que eu já disse há muito tempo, eu não sou homem, nem mulher, nem trans, eu sou Letícia Lange, uma construção de mim mesma. Quanto à formação, a minha formação eu digo que eu sou economista, porque minha primeira formação foi em economia. Então, eu acabei fazendo tanta coisa aqui, né? Fiz economia, fiz mestrado em administração, depois eu fiz a psicanálise, 4 anos, né? Lá na Sul Brasileira. Isso quando me expeliram do mercado de trabalho, porque durante 30 anos eu trabalhei como consultor, né? Boa! Eu era entre as 10 melhores do país. Porque eu transicionei, eu fui apagada. Não é cancelada, não, é apagada. Cancelada é o chique, né? Porque é cheio de conflitos. Ah, não foi, foi. E tem a turma que defende, a turma que ataca. Apagada é assim. Morreu. Morreu. Ao ponto de você encontrar-se com as pessoas no aeroporto, né? Minha cara não mudou. Nunca fiz nenhuma cirurgia plástica, né? Mas de encontrar com as pessoas no aeroporto e eles simplesmente fazer igual a Dilma fez lá no encontro, deixa eu pegar alguém e pôr na frente, assim, para eu não ver fulano. Eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, não tem a ver. Aí eu estou na clínica desde essa época, isso foi 2002, então eu estou 20 anos. Foi a clínica que me recebeu, foi a clínica onde eu, né, me estabeleci, e hoje eu sou aposentada, mas eu digo que esse é o meu trabalho de vida mesmo, que eu acho da maior importância. Meu nome é Letícia Lange e eu ainda estou viva. Não tenho ideia até quando, mas até chegar lá eu vou me divertindo. Espero me divertir um pouco mais com vocês hoje à tarde. Hoje é meu day off, né, na clínica, então é um dia de maravilhas. Day in na clínica são dias de maravilhas também, mas esses de sexta-feira chegam a ser de delícias mesmo. E gozo no gozo. Ai, que delícia! Maravilhas outras, né? É um prazer estar com vocês aqui. Eu gosto muito dessa ideia de bater papo, né? De não ser professor e aluno, porque nem o Freud quis isso. Eles inventaram isso depois, né? A psicanálise não é algo para se transmitir, embora requeira de quem estuda a psicanálise muito tempo de dedicação, muita pesquisa, muita leitura, não necessariamente nem temas relacionados à psicanálise, mas essa questão de professor-aluno, inclusive essa besteira aí que eles inventaram de fazer um curso, né, de psicanálise, bacharelado. Vocês sabem disso, né, que está rolando aí por aí. Letícia, a gente falou sobre isso no nosso 9º episódio do podcast, que foi um mês que a gente trabalhou um pouco sobre a deformação do analista. Mas eu vou botar um trechinho aqui para vocês lembrarem. E para quem não viu, ficar com vontade de ver, né? No caso, é só sobre isso mesmo. Vocês se formaram? Como é que foi a formatura de vocês, né? Como analistas? A família foi? Porque eu acho que Eu ainda não me formei, não. Falta um pouquinho.
Esse é um tema que tem provocado bastante discussões, né, no Brasil, diante da proposta de se ter um bacharelado em psicanálise, de se ter formações, né, de um cunho universitário. Uma deformação, então isso implica um outro lugar, né, do que esse lugar de diploma, de fazer um curso de psicanalista, né, um bacharelado em psicanálise. Fala a verdade, você ficou com vontade de ouvir o papo todo, né? Se ficou, vai lá no YouTube ou no Spotify e coloca o nosso 9º episódio. Aliás, não, aproveita e assiste, né, o mês inteiro, por favor. Obrigado. Inclusive, nesse mês, a nossa convidada foi a Fernanda Samico. Mas, enfim, vamos voltar para a convidada de hoje. Fala aí, Letícia. Aí ainda, Sim. de fazer o Freud levantar-se do túmulo. Não tem paz, Freud. Coitado. Não Não tem sossego, paz. não tem sossego. Como é que surgiu esse desejo pela psicanálise? É antigo. Isso é mais velho que a fome. Você imagina, né, um projeto de intelectual nos anos 70, no Brasil dos anos 70, né, em plena ditadura, onde a gente, para você ter ideia, a gente tinha que entrar, nos prender no banheiro para ler Fernando Henrique Cardoso. Hoje é Uhum. capaz de você prender-se no banheiro para não ler Fernando Henrique, né? Então, quer dizer, na época, a gente se prendia no banheiro, porque o texto passava de mão em mão. Então, foi nessa época que eu fui fazer economia, porque eu não tinha dinheiro para ir fazer o que eu realmente queria, que era antropologia na USP. Como eu não pude, não tinha dinheiro, eu tinha que trabalhar, eu fui fazer alguma coisa que me desse dinheiro. Por coincidência, eu fiz o primeiro vestibular único que existiu nesse país. E passei em 8º lugar. Eu podia entrar em qualquer faculdade, mas eu tinha feito para economia. E lá eu fiquei em 2º lugar, porque o que ficou em primeiro era o primeiro lugar geral. Então, era bem bacana, porque na época a economia virou-se um tipo refúgio, porque se você entrasse nas ciências sociais, que para mim era um paliativo de não poder estudar antropologia, era a mesma coisa que comprar uma carteirinha do DOPS, sabe? Você passava a ser seguido 24 horas por dia, era considerado antro. A mesma coisa aconteceria se você fosse para um curso de direito, né? A arquitetura também era terrível. Então, a economia era um refúgio, porque naquela época nem se falava muito em economia nesse país. Eu ainda tinha o conforto da biblioteca da escola se chamar Emílio Moura. Foi um poeta mineiro, modernista, sabe? Contemporâneo de Carlos Drummond de Andrade, tão bom quanto ele. Só que não ficou tão conhecido porque não saiu de Belo Horizonte. E quem não sai de Belo Horizonte até hoje morre desconhecido, exceto Skank, né? E eu me refugiava lá para não ter que estudar econometria, que foi tudo que os militares nos permitiam estudar, né? Limparam o currículo de economia de tudo que você puder pensar relacionado a humanidades, né? Deixaram lá economia matemática, econometria, teoria financeira e os papagaios dele, que era relativamente fácil da gente lidar. Um dia eu resolvi que eu ia trabalhar como consultor, porque eu queria passar um modelo de organização que estava na minha cabeça. Coisa de jovem, sabe? Coisa que vocês ainda devem ter e devem manter aceso. E quem sabe, né? Um de nós acerta um dia. Então, eu andei por muitas empresas durante 28 anos, até o momento em que eu transicionei, né? Aí, nesses intervalos, eu fiz muita coisa ainda. Eu fui estudar na Inglaterra, né? Onde eu estudei na Universidade de Londres, a dos pobres, que era no North East London. Andei por aí, fui para o Japão. Depois eu decidi, né, quando eu transicionei, eu falei, agora eu vou me dedicar à psicanálise. Eu precisava de encontrar uma instituição que me aceitasse como uma pessoa que não veio da área das ciências médicas nem da psicologia, o que no Brasil ainda é algo descumprindo mais uma vez a vontade do pai, porque a vontade dele não era essa, né? E não, Melanie Klein não teria aparecido.
Então, a instituição que eu achei foi a Sociedade Sul-Brasileira, que na época tinha vínculos com uma instituição odiada, que era a SPOB. Segundo os fundadores, que eu nunca conheci quem era, mas agradeço por eles terem fundado uma instituição que me aceitou, pelo menos, né? Embora, a rigor, eu não devesse ter entrado, porque eu gosto muito da fala do Max lá. Não é o Max, é o Groucho Marx, né, que diz que eu jamais entraria um clube que me aceitasse como sócio. Bom, eles aceitaram, e foi bom para mim, né? O Sul tem muito contato com a Argentina, e eles eram, na época, uma instituição bem aberta. Acabou que eu fiquei lá aos 4 anos, ainda ensinei e cliniquei lá um tempo, indo e voltando para Curitiba, que é onde eu moro. Eu resolvi fazer mestrado, porque eu queria colocar todas as pesquisas, todo o conhecimento que eu tinha adquirido ao longo dos anos, olhando para mim mesmo, colocar isso num texto, né? E ter aquela chancela acadêmica horrível num país engravatado como é o Brasil, de poder falar a respeito de uma coisa desde que você tenha chancela acadêmica. Então, fui lá e peguei a chancela acadêmica. Eu fui a primeira mestranda trans da Universidade Federal do Paraná. E concluí meu curso escrevendo esse texto, que eu dei para ele o nome de O Corpo da Roupa, em que ali exatamente a extensão do corpo como um cabide de roupas que a sociedade impõe. E foi assim que eu comecei o que eu podia chamar assim, de uma militância absolutamente isolada, e só porque eu fui amplamente recusada, além de ter sido recusada pelas instituições psicanalíticas, ter sido recusado, em princípio, pela universidade, ter sido recusado pelo mercado de trabalho, recusada pelo gueto, pela simples razão de que eu era uma mulher trans lésbica, coisa que para eles, na época, era um horror. Como alguém transiciona para continuar a transar com mulher? Né? Então, você não é mulher, um homem vestido de mulher. Foi o mínimo que eu ouvi. E eu tentava mostrar, né, assim, olha, eu não tenho nenhum problema com papéis sociais. Eu vivo, aliás, muito bem o papel de pai, porque eu tive um grande pai que me ensinou a ser pai, porque ele dava conta de me ensinar e eu aprendi o que eu dava conta de aprender. Dá para ver a relação bonita que você tinha com seu pai no livro. A gente leu o livro A Construção de Mim Mesma, que, por sinal, é muito bem escrito. Eu adorei, assim, é uma leitura que é leve, né? A gente vai lendo e vai entrando e sentindo talvez alguma das emoções que você sentiu, obviamente, né, em outro nível, né? Mas dá para sentir o quanto é emocionante isso, o quanto toda essa história tocou você e o quanto é difícil, né? Quanto foi difícil poder assumir isso. Muito difícil, muito, muito difícil. Hoje eu vejo isso assim, por isso que eu falo assim, eu vivo do gozo hoje. Eu vivo no gozo. Eu tenho todas as razões para viver no gozo, né? Então, não poderia ser de outra maneira, depois de ter experienciado tantas coisas. Mas eu fui, como eu disse, repudiado por todo lado, e iniciei, então, esse trabalho individual, sabe, de ativista, mas mostrando as coisas de uma outra perspectiva que não era comum no Brasil. Nem se falava aqui em pessoa transgênero. Né? Aqui, quando se falava do gueto, falava de viado, de sapatão e de travesti. Naquela época, começava a aparecer uma categoria que eles chamaram aqui de crossdress, que é o equivalente a travesti em português, como eu coloco no livro, no Corpo da Roupa, nas minhas pesquisas. Mas que foi a grande válvula que eu e outras pessoas de classe média tivemos para descobrir quem que a gente era, sabe? Nos situar enquanto uma comunidade. Porque até então, a perspectiva que você tinha, que era fornecida especialmente por psicanalista, eu não digo pela psicanálise, mas por
analistas é de que você era uma pessoa no quinto grau de perversidade, né? Então, não vale a pena nem conversar com uma pessoa com um grau de degradação, que eles confundiam, inclusive, a degradação em termos de sexualidade com a degradação moral. Aliás, continua a confundir. Então, para eles, degradação, né, no sentido clássico que alguns psicanalistas da minha época tocavam, continua hoje do mesmo tamanho, como degradação moral. Vide o livro do Marco Antônio, né, a respeito de pessoas trans. Então, ele quer ali dar uma lição de moral para desgraçar mais ainda a história, né? Ele arrumou a aliança da Elizabeth Rodinesco, né, com esse livro dela, O Eu. Como é que é o título? Eu esqueci. Eu fiquei revoltada. Eu Soberano. Eu Soberano. Eu fiquei revoltada com aquele livro, né, porque eu sempre respeitei muito o trabalho dela, aprendi muito com ela, aprendo, é uma referência para mim, não tem como. Agora, como é que ela vai investir numa visão tão moralista no final da vida, se comparando, né, a pessoas que estão mais ligadas a fundamentalismo, ou religiosos, ou políticos, né? E ela sempre foi uma pessoa muito lúcida, no que escreveu. Bom, mas é isso. Estou na clínica, gosto da clínica, trabalho na clínica, e é o que eu estou fazendo. E o ativismo é um ativismo que hoje é muito respeitado. Eles não jogam mais bola. Eles, inclusive, fogem do palco, porque vai precisar de ter argumento bastante sólido para discutir comigo. Estou pronto a discutir, mas não vem com o papo furado ou com linguagem neutra, que não vai rolar, não. Vai rolar exatamente a questão que eu estudei, que coloquei no corpo da roupa, da transgressão social e de como ela é tratada, né? Ou como doença, ou como pecado, né? Ou como uma transgressão jurídica séria, ou como as três coisas em conjunto, que é o que geralmente eles fazem por aí. E isso deu uma perspectiva nova, muito nova, à abordagem, especialmente aqui no Brasil, porque no exterior já se ensaiavam coisas assim. Mas eu te digo que elas nunca se solidificaram mesmo para valer. Olhando do ponto de vista sociológico, eu acho que a minha foi, sem modéstia nenhuma, a primeira abordagem ampla do tema, colocando a questão não como um desvio moral, como um desvio, um acidente da natureza, como aquela bobagem de nasci no corpo errado, sabe? Mas colocando dentro de uma perspectiva do imaginário social, essa construção homem e mulher. E, é claro, eu bebi muito da Judith Butler, que, por sua vez, tinha bebido muito lá do pensamento francês, ali de meados do século passado, né? Deleuze e Lacan também, né? E Júlia Kristeva. Eu queria voltar, Letícia, a um ponto do que você falou antes, que me chamou muito a atenção, porque na faculdade de psicologia eu fiz durante um ano um trabalho com travestis, em que nesse meio tempo uma delas faz a cirurgia, né, de mudança de sexo, enfim. E ela relata a mudança que houve frente às outras travestis no lugar dela, assim, de como as outras entendiam ela depois do momento da cirurgia. E aí você trouxe isso, né, que era essa tal rejeição, enfim, pelo gueto. Como é que você entende isso? De uma forma muito simples, né? Eu vou comparar isso que você falou com uma coisa que está muito em moda, que é a tal linguagem neutra, que é defendida por quem? Por pessoas que se autodenominam não binários, ou melhor, não binárias, como eles. Bom, se a gente souber um pouquinho de filosofia elementar, você sabe que a negação da coisa acaba sendo a própria coisa, pela referência permanente. Quando eu falo não binário, eu estou me referenciando pelo quê? Pelo binário. Por outro lado, como é que você faz a leitura das pessoas dentro de um mapa social?
né, dentro de um modelo inteligível de identidades. Nós fazemos basicamente essa leitura é de homem ou de mulher, não existe outra coisa. Aliás, essa é a categoria que nós chamamos de cisgênero, que é aquele que nasce macho, né? É enquadrado pela sociedade como homem, o que nasce fêmea é enquadrado como mulher, e permanece nessas categorias, né? Se enquadra, permanece. E esse enquadramento é fruto exatamente de um largo, vasto processo de repressão, né? de educação, que nada mais é do que repressão, obrigando o macho a ser homem, obrigando a fêmea a ser mulher. Nessa coisa, né, de homem e mulher, surge uma categoria que diz: eu não sou nem homem nem mulher. Mas, ao dizer isso, eu assumo uma condição ontológica de estar à procura de mim mesma, e não me enquadrar ou não querer me enquadrar em nenhum modelo social, mas com plena consciência de que no dia a dia eu me apresento como mulher, represento papéis femininos, assim como eu represento papéis masculinos, onde eu recuso me enquadrar num ou no outro grupo, embora fisicamente o corpo da roupa veste uma roupa feminina. Agora, os não binários, eles recusam terminantemente ser rotulados como homem, como mulher, ou estarem numa busca de outra coisa que não seja a negação disso. E aí que vem o problema. Porque você não tem como mostrar à sociedade que eu não sou nem homem nem mulher. Você pode mostrar que não é mulher, que, aliás, é o que o homem faz o tempo inteiro, né? O homem é uma fábrica de demonstrações empíricas de que ele não é mulher. O homem não é nada, porque o tempo inteiro ele fica tentando provar aquilo que ele não é. É igual ao conflito dos não binários. Bom, aí o que eles inventaram? Bom, já que não há essa forma de representação, que o imaginário social ainda não comporta essas categorias, e isso eu já sabia lá de trás, quando eu falei a respeito de mim. Então, vamos mudar a linguagem, como se isso fosse possível, né? Porque o simbólico ele sai de um imaginário. Aí você vai imaginar um meta-imaginário, que é o imaginário do imaginário gerando um meta simbólico. Porque num país onde as pessoas ainda confundem, né, transgênero, a categoria transgênero, com viado e lésbica, né? Para eles só existe viado e lésbica. Só. Travesti é uma concessão que foi feita, né? É um viado mais afetado. E transou, eles nem sabem o que é isso, até hoje. Não sabem. E aí você vem com uma proposta de criar uma categoria linguística especialmente para alguém que não é uma coisa nem outra. Bom, num país em que a gente tem que lutar contra a ideologia de gênero, essa excrescência, a gente falar de uma coisa dessa, eu legitimo quem fala, né? Porque eu não posso tirar o direito das pessoas de estabelecerem essa relação de legitimidade que eles veem, por exemplo, através da fala, através do simbólico. Mas eu não participo, porque a minha luta vai ser prioritariamente para a gente falar de gênero, de orientação sexual, de sexo, que as pessoas misturam com gênero. Quando eu vou fazer palestra, por exemplo, por aí, às vezes eu estou lá no meio da palestra, tenho que parar e começar. Espera aí, vocês percebem que a natureza fornece as pessoas em 4 categorias? Em 4. Ah, é? Aí eu vou, sabe, eu entro tranquilo. Ó, é macho, fêmea, intersexuado e nulo. Né? Macho, o que apresenta pênis, fêmea é que apresenta vagina, intersexuado tem um pouco dos dois, às vezes um sendo mais expressivo que o outro, e nulo, coisa nenhuma. Né? Uma síndrome de ventre aberto, por exemplo, em que não se formou nenhum órgão. Aí, talvez, por análise DNA, você conclua.
Agora, a sociedade se apropria dessa condição, que é uma condição natural entre os animais que se reproduzem sexualmente e cria uma categoria chamada homem e uma categoria chamada mulher. E só existem essas duas categorias, elas são a base da organização jurídica da sociedade. Não existe intersexo, existe nulo. E muito menos macho que resolve desempenhar papel reservado à mulher, e muito menos fêmea que resolve, né, por identificação, desempenhar papel de homem. Aí eu falo, na casa de vocês, se tiver gato, quando nasce uma ninhada, ninguém classifica homem e mulher, classifica macho, fêmea, né? Essa coisa. E tem gato intersexuado também. É um defeito da natureza ou uma propriedade da natureza? Porque para nós é um defeito, já que o intersexuado, quando nasce ainda, imediatamente enfermeira e médico interferem para cortar e costurar. Até hoje é assim, não é? Produzindo alguma coisa que possa ser chamada de homem ou de mulher, porque a condição essencial para se ser homem é ter o pênis, coisa que o sistema jurídico brasileiro, através da leitura do Supremo, enfiou o pé na jaca, com a Resolução 70, né, o processo 70 do Conselho Nacional de Justiça, que diz que você pode ir a um cartório, mudar seu nome, seu prenome civil, né, e mudar o sexo. Eles entenderam que aquele sexo que figura na carteirinha é gênero, não é sexo, então pode ser mudado. Ah, mas não tem. Não, não tem não. Porque aquilo ali nós temos é uma construção social, é o imaginário social. Esse imaginário pesadíssimo, né, que cada um de nós encontra quando chega. Ah, mas é uma escolha. Que escolha? Porra nenhuma, cara. É uma identificação, e é um dos processos mais complexos que nós lidamos com ele dentro da psicanálise, porque quando alguém se identifica com uma coisa, sai de baixo. É como quando eu estou na rua e olho uma roupa que eu gosto, entro e falo, oba, eu quero aquela, mulher acabou. Menina, esvazia. A gente fica igual saco furado, aquele brinquedo, saco furado, porque eu tenho outra. Quase que a gente fala, pega outra aí, né? Porque eu não quero a outra, eu quero aquela. Por que razões? Pela mesma razão que uma pessoa se torna corintiana e odeia São Paulino. Né? Pela mesma razão. Não tem uma explicação. O processo se chama identificação e ele traz tantas variáveis juntas aqui que é muito difícil da gente dizer qual delas é prioritária. Inclusive uma variável, sim, de ordem biológica, porque eu nasci com cara de menino. Esse é um problema. Eu não tenho pomo de Adão. Nunca tive. Eu não tenho pelo. Se eu tivesse mais tempo, eu ia perder tempo escrevendo sobre isso. Porque há um componente pela maneira como a sociedade atribui, né, identidades àquela pessoa. Então, em criança, me atribuíam identidade de menino o tempo inteiro. Então, isso gera uma confusão na cabeça do menino. Quer dizer, peraí, vocês disseram que eu sou homem, mas o tempo inteiro diz que eu pareço com menina, que coisa é essa? No livro, inclusive, eu falo sobre isso. Né? Você diz que conseguiu até ser uma leitura leve, porque ela é pesada. Né? Olha a confusão identificatória que você cria, porque ali é uma fase de identificação. É a fase do espelho, né? Ampliada. Não é mais aquele espelho tão localizado que Lacan fala, mas é um espelho onde eu estou construindo a minha identidade a partir do imaginário, do espelho, as projeções que eu tenho ali. E me informam via simbólico que não tem nada a ver, que eu estou fazendo tudo errado. Então, eu tinha que negar o que eu via no espelho. Isso me lembrou uma frase que eu ouvi sua, acho que em alguma entrevista, que gente não vem com rótulo. Né? Todo mundo nasce gente, o resto é rótulo. Não tem rótulo. Né? Isso é fruto do imaginário. Né? Então, quando
Eu adoro o modelo do Lacan, por outras razões, não pelas razões que os lacanianos de raiz gostam. Eu adoro o modelo real, simbólico, imaginário, porque a minha origem, como eu falei, foi nas ciências sociais de um ponto de vista mais amplo. Então, o imaginário está na base da construção de qualquer sociedade, né? Então, aquele imaginário de Lacan é o imaginário das ciências sociais, é aquele que é construído a partir, né, da formação de valores, né, da criação de modos de ser, que nós chamamos de cultura, que é a superestrutura resultado das relações entre as pessoas e das pessoas com o ambiente. Então, esse é o imaginário, que não tem substância nenhuma. Ninguém nunca topou com a justiça passeando na rua com a democracia, né? A justiça de mão dada. Nunca topamos com isso, mas, no entanto, muita gente é capaz de negar a existência disso e outras de dar vida para que elas continuem a existir. Então, a força do imaginário é que produz o efeito do simbólico, as invasões permanentes do simbólico em cima da gente, porque o simbólico é o portador do imaginário. Tanto que, sem dominar a linguagem, ninguém vai lidar com o imaginário. A criança não tem esse conflito homem e mulher, porque ela não domina ainda o imaginário. Os padrões ainda não foram passados. No dia que for passado, ela não entra mais no banheiro de menino. Se ela for menina, e não entra mais no banheiro de menino, se ela for menina. É interessante a coisa do imaginário, porque tem a ver, assim, para a gente, né, Nanda, que moramos em outro país, a gente vê o quanto os códigos culturais mudam de acordo com a sociedade, então as coisas vão sendo construídas. O imaginário não é fixo. O imaginário não é fixo. E como homem e mulher são construções do imaginário, eles vão variar de sociedade para sociedade. É o que eu trago no corpo da roupa, não é? Varia de época para época. O que era ser mulher lá na pré-história? Era uma condição muito diferente que é hoje. A gente imagina, embora a gente não tenha instrumentos para mostrar isso cientificamente, a gente imagina que a mulher tem uma preponderância enorme sobre o homem, porque é ela que reproduzia e o cara não sabia como é que reproduzia. De repente, a barriga inchava e nascia alguém. Isso aí é divino. Ela tem ligação com um, né? E foi assim que ela foi considerada até mais ou menos 10 mil anos, quando inicia, dizer, né, a Revolução Agrícola, em que o homem, ao ver os animais se reproduzirem, teve, como demora mesmo a entender as coisas, desculpa, senhor Luiz, mas bateu para ele, quando ele viu os bichos se reproduzindo, ele falou, olha, espera aí, o Tico bateu com o Teco e falou, então é assim? É. Meu Deus! Como assim? Meu Deus! Meu Deus! E aí dominou a cena por 10 mil anos, né? Subjugando a mulher e produzindo o maior número possível de criaturas para formar seus exércitos ou então para servir de moeda de troca. Então, essa é a perspectiva social. Os imaginários que nós temos, eles foram moldados a partir daí. Tem um livro genial, pouquíssimo lido no Brasil, que eu cito no meu trabalho, e eu adoro o livro, se chama O Cálice e a Espada, de uma antropóloga, arqueóloga, chamada Riane Eisler. O Cálice, não é? O Cálice e a Espada. Ela faz exatamente a relação entre a vagina e o pênis. E a mudança que houve, inclusive, nessa época em que ela mostra que eram deusas respeitadíssimas, né? Astarte, por exemplo, né? Rei, que evoluem para deuses masculinos terríveis, que é o caso de Jeová, que infesta até hoje por aí, né? Então, foi quando a dominação feminina passou para o campo masculino e permaneceu até os dias de hoje. E hoje a gente vive a grande contradição,
A humanidade, vocês são psicanalistas, sabem disso, teve 3 grandes decepções. A primeira é a decepção Copérnico, né? Sim. Não é o Sol que gira em torno da Terra. A segunda, que foi de Daphne, né? Vocês não vieram dos anjos, mas dos macacos, né? A terceira de Freud, que acabou com a visão, né, do racional, penso, logo existo. Aí o Freud vira e fala, que é isso? Você não é dono da casa que você mora, porra. E a quarta decepção é do homem. Você não é o centro da sociedade, nem o centro do universo, nada. E isso está acabando com a humanidade. Nós estamos nesse período terrível por causa dessa descoberta que foi feita graças a quem? Graças às mulheres, que na revolução mais bem-sucedida da história da humanidade, onde elas não deram um tiro, ou se deu foi meia dúzia de tiro de espoleta, elas conseguiram sair de uma condição de semovente, né, na Constituição Brasileira de 1904, são propriedades do homem. A terra, os animais e a mulher. Então, ele era um semovente. Sair de uma condição de semovente para uma condição de presidente. Embora caçada, mas tudo bem. Está valendo já. Então, isso é uma evolução muito grande. É uma evolução muito grande que pôs em xeque, né, toda aquela doutrina que a própria ciência provava. A ciência, como parte do imaginário social, dizia que a mulher só tinha, na minha conversa bem calhora, ela só tinha 2 neurônios, né? Um para limpar a bunda de menino e outro para fazer a vontade do marido. Então, ela acabou com essa ideia, né? E sabe que a mulher tem tantos neurônios quanto o homem, funcionais, do mesmo jeito. Uma capacidade muito grande de fazer as coisas, que, aliás, as empresas exploram pagando 30% menos. Uma Essa perspectiva muito agressiva, né? Quando se fala do imaginário social, o imaginário social é muito... tem uma potência tão grande, né? A questão da imagem, né? Principalmente relacionada ao binarismo, né? Você vê quando tem uma... Eu gostei muito que você falou no seu livro, que as revoluções, inclusive, não acabam tendo grandes problemas de sustentar, né, como o transgênero, né, que com esse olhar do binarismo, enfim, desse grande outro social, né, que dita como tem que ser a imagem, isso, por exemplo, quando alguém faz a transição, né, a transformação, como você disse aqui, tem que ser a mulher, né, o homem, né, para ser visualmente aceito, né, e o que causa acaba que o sofrimento se mantém, né, de uma forma assim, porque tem que ser, além de tudo, tem que ser não só transformar para mulher, mas é uma mulher bonita, né, a mais bonita, né, o homem. Grande problema, Luiz. Talvez um dos maiores problemas do gueto, pelo qual eu luto, sem precisar de lutar, porque eu sou aceita como uma velhinha bem simpática. Né? Isso é um ponto bem interessante também que você fala no livro, da transição ser feita em uma determinada idade, né? Porque tem 2 recortes do corpo aí. O recorte da idade e o recorte do gênero. Sim, e está sujeito, por isso mesmo, ao preconceito dos 2 lados, né? Por sinal, um filme magnífico que eu indico para vocês, assim, de montão, não percam, é Good Luck, Léo Grande, com a Emma Thompson. Gente, nossa, eu estou vendo muita gente indicando esse filme, Letícia. É para ver, eu vou assistir de novo, eu tenho que assistir, porque primeiro que os diálogos de uma sensibilidade, de uma doçura, para um tema tão pesado, qual seja da idade, da prostituição, da falta de gozo, como é tratado, mas foi tratado assim, olha, você falou, torna-se não só visualmente bonito, como gostoso de assistir. Não tem nada agressivo, é uma relação magnífica entre ela, ex-professora de religião,
e um mexer. Tudo a ver, né? A relação. Eu nunca sofri nenhum tipo de transfobia. Não sei se é pelo próprio jeito, porque eu também não abro frente para isso, né? Eu gosto de gente, eu interajo com gente assim, com muita alegria, mas também porque existe essa questão da aparência, e a aparência ajuda, né? Você chega, pega um Uber, a senhora está indo para tal lugar, aquele cuidado, às vezes vem até abrir a porta, essa velha quenta, aí, não deve estar dando conta de sair. E tem todo esse, sabe, essa coisa de, de, de corresponder ao estereótipo. Mas a minha luta é para que não corresponda, porque dentro disso você tem pessoas de 2 metros de altura, 1 metro de ombro, e que se identifica como mulher. Você faz o que com isso? Mata essas pessoas, porque elas sim são objeto direto de transfobia, sabe? Ou travestis, por exemplo, que ganham a vida como travestis, porque a maioria não tem como ganhar a vida de outro jeito, porque as empresas não contratam. Tem aí o Transemprego da minha amiga Márcia Rocha e da Maite Schneider, que faz um trabalho belíssimo de colocação, mas é uma gota d'água, sabe? E alcança mais do que os centros urbanos. Sim. É outra característica. Nós não estamos lidando com um fenômeno específico, nós estamos lidando com um fenômeno sociológico, que a ocorrência dele não depende de genética, não depende de geografia, não depende, depende única e exclusivamente de como a cultura aborda o problema da identificação, né? Aí eu gosto de citar sempre quem? O apóstolo Paulo, o hábil vendedor do cristianismo para o governo de Roma, né? Porque ele diz assim: eu pequei porque tinha a lei. Muda a lei que eu paro de pecar. Olha a inteligência de perceber que nós estamos lidando não com condições herdadas biologicamente, mas condições politicamente criadas e que, portanto, podem ser alteradas. A minha luta, inclusive, é para acabar com o gênero. Eu não quero que a gênero, não. Para quê? Ah, mas você vive como mulher e quer acabar com o gênero? Por quê? Eu tenho imaginação. Eu acho que assim eu fico mais bonitinha. Só. Mas não tem razão outra nenhuma. Ah, do dia nasci no corpo errado. Não, minha resposta, nasci na sociedade errada, porque é uma sociedade que distribui as pessoas em função única e exclusivamente do que ela tem entre as pernas. Isso aqui é uma sociedade de louco. Nasceu, olha, tem pênis, é homem. Gente, um órgão dominar o todo, se fosse ao menos o cérebro, por que não é a cor dos olhos, o nariz, né? A boca? Não, é ali. Por quê? Porque vem de 10 mil anos de dominação, é ali que a coisa se instalava, e fazia sentido para ela. Fazia, porque numericamente, né, nascia 100 pessoas, sobrevivia 2. Então tinha que fazer muitos, tinha que dominar, mas acabou isso, acabou. O imaginário, você falou tão forte, Luiz, ele vencia mais, repetindo, né, o nosso querido autor lá de Gabriele Cravo e Canela, né? Vicia mais, doutor Vadinho, que diz isso lá. Vicia mais que mulher, bebida e jogo junto, porque permanece como a matriz de construção do sujeito, né? É ali a matriz de construção do sujeito. Aí, quando você chega na psicanálise, em que o fundador ele teve muitos lances a respeito disso. Eu leio um artigo sempre, leio e releio, aqui é de 1938, chamado Sobre a Feminilidade. Ele começa falando assim, a primeira coisa que você olha numa pessoa, quando encontra com ela, é se é homem ou mulher. E raramente você se engana. Aí ele, com aquela habilidade intelectual que ele tinha, ele fala assim, mas era para se enganar, porque não é a cara dele, nem a roupa que ele está vestindo que vai dar a ele as características disso. E se você examinar mais a fundo, vai ver que não é assim. Isso é um cara que escreveu isso. Tem seguidor que quer levar a fundo a ideia de que existe uma componente
fortíssima de origem biológica, que é determinante, mas não é, é um conjunto de fatores. O cara que escreveu isso é muito lúcido. Ele fala assim, olha, não tenha tanta certeza não, porque não é a roupa que o cara está vestindo, nem o que ele tem entre as pernas. Tem muito mais coisa aqui para ser examinado, né? Então, eu enxergo a psicanálise dessa perspectiva, que é, eu não vou rotular, mas ela é nitidamente culturalista, né? Na medida em que ela coloca o indivíduo como consequência de uma sociedade. O que me leva hoje a afirmar que não existe psicanálise do indivíduo, a psicanálise é da sociedade, o indivíduo é a mera vítima disso que está aí. Quando eu estou lá com uma pessoa, né? Quando eu estou trabalhando com ela, quando eu estou trabalhando comigo, eu me vejo o quê? Vítima. Eu não me vejo tendo herdado alguma condição. Pode até ser que tenha, como eu falei com vocês, é um conjunto de fatores, mas eu sou vítima. Sou vítima. Eu fui impedido de brincar com as coisas que eu queria quando eu era criança. Eu queria brincar com boneca, eu não queria brincar com carrinho. Eu lembro disso. Mas por que você não pode brincar com boneca? Ah, porque boneca é para menina e você é homem. Ah, tá. E o que eu tenho que fazer para ser menina, então? Sua avó foi na contramão, né? Minha avó foi na contramão. Uma pessoa iletrada, né? Mas com uma sensibilidade incrível. Quer dizer, o que é o brincar com boneca? Outro dia mesmo eu vi um quadrinho. Tem quadrinhos que são geniais, né? Esse era assim. 2 meninos, um empurrando o carrinho, um carrinho de boneca, sabe? E o outro assim, virou mulherzinha, agora tá brincando de boneca. Ele falou, não, tô brincando de ser pai. Não é, Eu gente? vi esse. Genial, Eu genial. vi esse. É genial. Você viu, né? É daquele bonequinho, esqueci o nome dele, mas esse é genial. E isso para ver como isso influencia na forma como a gente cria os pais na sociedade também, né? Porque a gente cria pais que são ensinados a serem machões, que não tem por que cuidar daquele filho, né? Da mesma forma que a mãe é papel da mulher, né? Aí o pai vai para papel da lá, mulher. vai beber com os amigos, a mulher que dê de mamar, que faz o que tiver que fazer com a criança, que não corresponde ao papel dele, tá ali. Isso é uma coisa que a gente escuta muito ainda hoje, assim, de como Sim. os homens estão completamente despreparados para serem pais, né? E ficam assustadíssimos quando eles descobrem que é um ser que acabou de nascer, que depende dele para viver. Porque os relatos são assim, nossa, mas é que ele não para de chorar. Bom, é um sujeito que só pode fazer isso, né? Assim, Não muito tem jeito nem de louco. pegar, né? Porque não treinou com a boneca, não pôde pegar. O treinamento que se faz, até no curso de medicina, não é com boneco artificial, mas a criança foi mantida distante daquilo o tempo inteiro, porque o medo, é o mesmo medo do pai da Bela Adormecida, né? Que a Malévola, né, que foi a grande responsável pelo nascimento da Aurora, foi ela que, afinal de contas, deu a poção lá para o rei e a mulher ter filho, porque não conseguiu, mas não foi convidada para a festa. Muito boa da gente lembrar, convide sempre a bruxa para a festa. Não foi convidada. Então, na hora H, ela entra lá puta e fala, essa menina só vai viver, meu presente é esse, até os 15 anos. 15 anos ela vai furar o dedo numa roca e morrer. Aí tem uma daquelas fadinhas idiotas lá, do trio, 2 já tinha dado presente, sobrou uma, ela fala, olha, morrer ela não vai, não pode tirar o feitiço, mas ela vai adormecer e só vai despertar com um beijo de amor. Né? Aí o que o rei fez? Sumiu com todas as rocas. É isso que se faz com o menino. Se some com todas as rocas na vida dele. Né? Que levou o Jung, por exemplo, aliás, foi a mulher da Jung que estudou isso, o ânimo o ânimos e a ânima, né? Que são as partes reprimidas de homem na mulher e da mulher no homem. Né? Então, o rei fez exatamente isso. Vou
sumi com as rocas. A menina nunca tinha visto falar em roca, mas quando ela fez 15 anos, apareceu uma roca. E é o que eu coloco na minha vida, porque como que algo que apareceu na primeira infância permanece vivo quando eu tinha 50 e foi reprimido durante o tempo inteiro, porque chegou um momento em que eu não aguentei mais a repressão e que eu já tinha argumentos suficientes para mim para entender o que tinha se passado comigo e me sentir vítima, né? Porque eu me sinto hoje, eu fui privada de uma juventude, fui privada. Eu fui privada de usar mini saia, né? Hoje eu tenho até as pernas bonitas, mas vou usar mini saia nessa idade, vou criar mais problema para mim, que eu não estou a fim de ser desse Gonçalves. Mas eu fui vítima, eu fui afastada de coisas que eu queria, eu fui impedida. São as rocas que cataram da minha vida. Um belo dia a roca apareceu e eu furei o dedo com toda a intensidade. E a roca, minha roca foi terrível, né? Foi simplesmente um acidente do meu pai, que era o meu monumento. Ele se acidenta e nesse acidente aparece o quê? Uma outra família. Menina, desligou internamente todo o sistema de controle que tinha sido montado. Mas foi assim, ó, em 3 meses eu tinha um guarda-roupa completo. Quer dizer, isso veio da onde? Veio de uma educação repressora, de uma educação que não leva em conta as características das pessoas, e é uma educação que psicotiza as pessoas. E na medida, eu não sei como eu escapei, você falou, Luiz, que fez seu trabalho sobre isso, eu não sei como escapei, porque a demanda por normalidade era totalmente na contramão da minha visão do que era o normal para mim. É para psicotizar, não me enlouquece com isso. Né? Precisa rezar muito, como eu rezava de noite. Né? Anjinho, vem amanhã, deixa eu ser mulher, porque resolve tudo. Mas que ninguém saiba que eu mudei. Olha que interessante a minha oração. Que ninguém saiba que eu mudei, porque senão o problema vai permanecer, como eu vi que permaneceu aos 50. Então, quer dizer, ali eu já era bem espertinha, né? Que eu falava, não, tem que mudar tudo, porque se ficar algum resquício e eles perceberem, eu vou me ferrar. E me ferrei. O mínimo que eles queriam me tirar era a única coisa que eu queria guardar, que era a família. Porque a família sempre foi muito legal para mim. Eu sempre fui paizão, como sou até hoje. O medo dos meus filhos na transição é de que eu não fosse mais o pai deles. Eles estão cagando para a roupa que eu visto. Estão cagando nos meus modos, sabe? Mas você custa descobrir que existe ali um vínculo sociológico que foi criado. Então, é um medo de perder o pai. E você vê que o discurso do SUS, por exemplo, o discurso de muito atendimento privado, é esse. Não, você tem que abandonar os papéis masculinos. Então, é uma condenação. Gênero não é opção, é condenação, porque se você mudar de um para o outro, você tem que mudar tudo. A proposta não, agora você não é pai mais, não, agora você é mãe. Não, mas mãe é Ângela. Quem sou eu para competir com ela para ser mãe? Ela é muito boa nisso. Agora, eu acho que eu sou um ótimo pai, posso continuar? Não. Então, vai ser um episódio do supermercado, né? A sua neta fala, né? Que é ótimo aquilo, né? Sim, tem cada uma excelente deles, que é bem isso, né? É como se fosse algo do abdicar das pequenas construções que você conseguiu fazer, apesar de todos esses pesares, e aí você te impõe isso, né? Assim, abra mão, você precisa isso acabou comigo, foi isso que me levou para o UTI. É uma coisa, olha só como está todo imbricado, né? Se eu nasço na base da pirâmide, né, eu ia acabar sendo o quê? O viadinho do pedaço, porque ia acabar sendo deflorado, acabar sendo o viado sem querer. Eu ia me tornar travesti e eu ia ter uma existência efêmera, pouco tempo de vida, como acontece. Não, nasci em classe média.
sabe? Cheio de igreja católica em cima, padre, bispo. Meu padrinho era padre, para vocês terem ideia, porque senão o cara super liberal. Ele não tem culpa de nada, pelo contrário. Mas igreja em cima, Minas. Minas, só de falar que Minas é Minas, é cheio de montanha. Ó, até no nome Minas, é todo só montanha. E montanha de coisas que você absolutamente não quer lidar. Então, é isso, né? Eu tive que me haver com essas coisas todas, e isso me levou para o UTI. O coração não deu conta. Eu arrepiei mesmo, que eu falei, como que eu vou harmonizar isso tudo, que é o que o Luiz falou. Gente, mas é tudo que eu consegui nessa merda toda, isso aqui eu consegui ser pai, né? Eu consegui uma esposa, eu consegui fazer coisas na sociedade, agora eu vou ter que abrir mão disso. Bom, eles foram impiedosos na carreira, mas nisso aí eu não deixei. E olha que teve pressão, inclusive da minha própria família, que achava que eu e minha companheira, a gente não podia continuar junto. O que vocês vão fazer, João? Perguntas maravilhosas, assim. Vocês agora estão dormindo separados? Não, na mesma cama. Mas dorme na mesma cama? Faz o quê na cama? Eu durmo. Aí, né, quando via que eu não ia responder mesmo, e sexo, como é que é? Ah, não, sexo a gente só faz em elevador, que é para... A gente gosta muito de chocar, sabe? Então, na cama não é feito, né? Mas também Não era tem um para ficar interesse no foda, tema, né? sabe? Porque vinha cercando, o que eles interessavam era isso. Como vai ser o sexo? Que sexo? Não é só conta, não, poxa, mas tá bom, é no elevador. Mas foi desse jeito, e a gente superar isso, olha, isso quase nos separou. Se eu não tivesse como companheira uma pessoa excepcional, uma mulher genial, né, que me ensinou, inclusive me ensina até hoje essa mulher, eu tinha dançado nessa história. Cabeça tinha ido para o espaço, mas assim, se não voltar. Começou com o coração e se sobrevivesse, eu ia pirar o cabeção. Começou com o coração e pirou o cabeção. Ia ser o título do livro, que eu não dei conta de escrever. Mas que felicidade de você ter uma companheira que te Por isso que eu estou te apoia. falando que eu vivo no gozo. Às vezes você levanta puto da vida, quem não levanta, né? Com a vontade do pouco, né? Chega no banheiro, escova, tá toda desmininguida, olha no chão, tem uma barata, dá descarga, não tem água, aí, sabe, já começa. Aí eu falo assim, olha, você vai sozinha, eu vou voltar para a cama. Eu não vou levar isso adiante. Sabe, porque são razões muito pequenas em relação do muito que eu consegui, sabe, Fernando? Não era para... Toda a lógica dizia que eu não estaria aqui, porque foi todo mundo absolutamente contra eu a vida inteira. Até o gueto, onde eu achava que eu ia ter pelo menos uma guarita. Eu tive pé na bunda. Sim. Tive e continuo tendo, né? Porque eu não calo a boca. Ah, mas só aquela velha que mete pau em linguagem neutra. Não, aquela velha e mais pessoas sensatas continuam metendo. Se quiser, fica, mas eu não vou abrir mão das posições, porque, como eu disse, são posições sólidas dentro das informações, dos conhecimentos que eu posso pesquisar e adquirir. Eu não estou falando o ar, não. Né? Não estou falando abobrinha, não. Que, aliás, é o costume. Mas é importante, assim, para a gente ouvir um pouco, assim, da sua trajetória, disso que é, né, o olhar da sociedade sobre as pessoas transgêneros, enfim. E também deixar claro de que há violência nisso, né? Assim, o percentual de pessoas trans que são mortas, assim, muito precocemente é altíssimo.
Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa colocar isso na mesa, dar nome a isso, né? E é importante esse trabalho que você faz. Eu concordo plenamente com a Ju, que o seu livro tem um quê de leveza, mas uma delicadeza muito grande para descrever situações que são muito duras, muito duras. Então, é importante a gente falar disso, a gente dar espaço para isso, né? Vale dizer que não é só uma violência física, né, que mata, né? Sim. Claro. Tendo visto a política, né, nos últimos anos até agora, né, o discurso mata muito, né? A palavra mata muito. Né? O Ela discurso atinge muito empodera forte. quem quer matar também, né? No caso de pessoas transgênero, não é só a violência que sofre esse pessoal que está na base da pirâmide, porque também a interseccionalidade é fundamental. Porque em pessoas de classe média como eu, o que mata é essa violência moral, não é? Porque que é tão danosa quanto a outra. Eu diria que, em um certo aspecto, a outra até acaba com o problema. Vamos embora, acabou. Aqui não, você permanece viva com o quê? Primeira companheira de toda hora, culpa. A vergonha de você não ser como que os outros querem, né? Então, culpa. Aí abre qualquer livro, está lá, perversa. Né? Então, tem uma deformação que se pretende psíquica, mas que é meramente moral. Você vai ler a porcaria que o cara escreveu ali, escuta aqui, isso aqui está melhor para ele fundar um colégio de freira do que propor uma ciência ou uma abordagem científica em cima de uma baboseira dessa. O Freud jamais, aliás, o que ele mais combatia era a abordagem moral, que era, aliás, uma grande contradição dele, né? Mas ele combatia porque ele percebia, né, a doença que é formada por pressão moral. E quem é histérica, se não uma vítima de uma sociedade política? Porque eu não vi ninguém reportar histeria na classe baixa, na classe trabalhadora, que trepava à vontade. Histeria era doença de classe média e classe alta. Não é? Então, você vê aí o imaginário, o peso do imaginário vitoriano em cima dessas mulheres. Não pode gozar porque é puta. Agora, uma com barulho desse. Né? E aí ele descobre a psicanálise em função disso, um corpo que não tem corpo, mas um corpo que sofre tremendamente, como o Luiz falou. Né? Sofre essa agressão moral o tempo inteiro, porque está fazendo errado. E a gente tem consciência de que está errado. E você não pode fazer nada para mudar a norma, porque você não está prejudicando ninguém. E quem que eu prejudiquei nessa vida? Criei 3 filhos maravilhosos, gente simples, trabalhadora, honesta. E nenhum deles, por sinal, é transgênero. Eu ficava pensando nisso, meu Deus, se essas crianças acontecer com elas. Não. Respeitam todos os transgêneros, para eles não existe essa coisa. Mas eles não são. Né? Assim como eu tenho amigos, né, casais homoafetivos, eles agora estão na faixa de 18, 20 anos. Até agora não apareceu nenhum homossexual na história. A gente até brinca e fala, gente, vocês são muito incompetentes como pai, né? Porque, ou então eles estão fazendo isso por rebeldia. Porque não apareceu. Então, o que está sendo causado de transtorno à sociedade? Qual é o transtorno, a não ser o transtorno em cima de valores, de processos, de estruturas que estão completamente ultrapassados? A mulher não vai voltar para a cozinha. A população LGBT não vai voltar para o armário. Aqui saiu, não volta. E tem muita gente para sair, precisa sair. Né? Mas eles insistem. Só atrasa a história, como sempre atrasaram. É os maiores empata-foda que tem. Mas acabou que, né, você viu sempre, de alguma forma, a humanidade caminhou. Então passa adiante. Porque não é por aí o nosso envolvimento.
Interessante. Gente, nosso tempo tá estourando. Eu acho que talvez a gente, enfim, quero falar aqui em nome dos meus colegas, te agradecer demais, Letícia, pelo papo. Eu acho que a gente começou falando que não ia ser uma aula, mas para mim, particularmente, assim, foi de uma riqueza tão grande. Eu tô aqui, nossa, quero bater Tá vários bom, papos com tá bom, você. então tá bom. Não é aula, não. Pode até ser aula, mas não tem prova, não, tá? Isso, pronto. Tá bom. Não tem prova. Se você achar que a aula não tá boa, você pode jogar ela fora. De Mudar de maneira alguma. curso. Não me siga, estou inteiramente perdida. Mas foi muito bom bater um papo com você, Letícia. Assim, a gente te agradece demais. Aí eu que E agradeço o convite de vocês com um nome legal desse, Papo Furado, só se eu fosse doida de recusar, né? Eu falei, então, bem legal, quando quiserem, eu acho que é a forma que eu posso devolver para a sociedade de outra maneira o que eu recebi dela, né? Porque uma imagem que fica na minha cabeça assim é da Dona Beija. Eu sou mineira, né? E a Dona Beija, vocês sabem, foi até uma novela, né? Ela era uma prostituta na cidade de Araxá, em Minas Gerais, na época do ciclo do ouro, né? Então ela era odiada na cidade porque ela era uma concubina, né? Então as donas, as senhoras da sociedade araxaense mandaram para ela numa bandeja de prata coberta com um pano de linho um monte de bosta. Ela pegou, recebeu aquilo, sabe? E colocou no lugar rosas e mandou um bilhetinho assim, cada um dá o que. Então, Ótimo. acho que isso é muito importante. Até hoje, o sabão Rosas de Araxá tem a bandeja com as rosas, que as pessoas não sabem o que é. Mas a história veio daí, sabe? Da Dona Beija devolvendo a bandeja. Então, eu acho que a forma que a gente tem, apesar de você ter sido vítima da sociedade, como eu falei com vocês, é devolver rosas, devolver a coisa processada, estudada, sabe? Aberta com uma quantidade de pesquisas, que uma coisa que me deixa muito feliz é ver o trabalho pioneiro que eu fiz hoje, servindo de base para um monte de trabalho de mestrado, doutorado, um monte de pesquisa, um monte de livros saindo. Nossa, é só isso que a gente pode fazer, né? Porque devolver a bosta É, vai aumentar o tamanho do estrago, né, Luiz? vai. A minha Com parte é certeza. isso. Eu agradeço vocês também. Espero que continuem fazendo esse trabalho importantíssimo, né? De levar debates a outras pessoas, de abrir perspectivas, de criar polêmicas. Sim, somos criadores de polêmicas, sim, né? Obrigada. obrigada. Até Beijo, outra. Letícia. Muito obrigado. Tchau, tchau, meu irmão. Foi demais. Tchau. Obrigado. Gente, que coisa espetacular que foi isso aqui. Bom, então é isso. Se você assistiu o papo até aqui, é que você está gostando. Vai, se inscreve, dá um like, comenta, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, no Spotify e no Twitter. E volta aqui que a gente ainda tem mais para conversar sobre sexualidade com a próxima convidada e depois sobre outros temas, tá bom? Tchau, tchau.